Deus, por mais esse dia. Muito obrigado porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Obrigado, Deus, porque deitamos, dormimos e o Senhor nos sustentou. Deus, acreditamos que hoje é o presente que o Senhor nos deu. Por isso, nos ensine, Pai, a receber esse presente e a desfrutarmos desse presente do dia de hoje que o Senhor nos dá. Que sejamos mulheres melhores, que sejamos homens melhores, que sejamos profissionais melhores, que sejamos filhos melhores, que sejamos servos melhores, que sejamos cidadãos melhores. Que onde o Senhor nos levar, que sejamos luz, que sejamos sal, porque a luz ela ilumina, o sal ele tempera. Não se pode esconder uma luz, porque a finalidade da luz é brilhar, é iluminar. Se ela não faz isso, ela não serve para nada. O sal, se ele não tempera, se ele se torna sem sabor, ele não serve para nada. Nos ensina a termos domínio próprio, porque é através do domínio próprio que nós vamos governar as nossas ações, que nós vamos saber fazer as escolhas certas, que nós vamos irar e não vamos pecar. Permita que iremos, porque a ira, Senhor, ela ativa em nós a mudança, mas que nós não demos lugar à ira, que nós não pecamos por causa da nossa ira. Ensina-nos a arrepender daquilo que não te agrada, daquilo que nos afasta do Senhor, e que a cada dia nós busquemos o conhecimento do Senhor acima do ouro e da prata. Que nós temamos o seu nome. Ensina-nos, ó Deus, a experimentarmos a vida abundante que o Senhor tem para nós, porque ela existe. A tua palavra nos promete essa vida. A tua palavra diz que aqueles que confiam no Senhor são como árvores plantadas junto a ribeiros. Árvores plantadas junto a ribeiros nunca tem falta. Tu és o nosso ribeiro. Tu és aquele que providencia tudo aquilo que precisamos. Ensina-nos a exercermos a gratidão. A tua palavra diz: em tudo dai graças. Ensina-nos a te adorarmos em espírito e em verdade. E a forma de te adorar, Deus, é te agradecendo por tudo que o Senhor é e por tudo que o Senhor fez e por tudo que o Senhor vai fazer. O Senhor se agrada quando nós acreditamos em Ti. A palavra do Senhor diz que sem fé é impossível te agradar. E é necessário que quando nós nos achegamos ao Senhor, acreditamos que o Senhor é recompensador dos que te buscam. Ensina-nos a amar recompensa. Não permita fazermos nada que não seja por recompensa. Porque se começarmos a fazer algo que não seja por recompensa, vamos parar no meio do caminho. O Senhor configurou o nosso cérebro assim. Por isso o Senhor nos promete recompensa. Tu és um Pai que tem prazer em nos abençoar. O Senhor é um Pai que tem prazer em nos dar bens, bens duráveis, bens para a eternidade. Não nos deixe conformar com esse mundo. Não nos deixe, ó Deus, nos privarmos daquilo que o Senhor tem para nós. Nos dê coragem. Que sejamos ousados como os filhotes dos leões. Porque Tu és o leão da tribo de Judá e o Senhor está conosco. O Senhor é aquele que não nos deixa só. O Senhor é aquele que luta através de nós. E quando o Senhor luta através de nós, a luta fica leve, fica fácil. Porque Tu és socorro bem presente na hora da angústia. Aumenta a nossa fé, Senhor, nesta manhã. Aumenta, Deus, a nossa coragem. Nos dê sabedoria, nos dê a graça de praticarmos aquilo que aprendemos, mas que nós possamos levantar todas as manhãs para aprendermos. Ensina-nos a amar o conhecimento, porque é a falta de conhecimento que nos afasta do Senhor. Em nome de Jesus.
Nada se compara ao amor do nosso Deus. Nada se compara em experimentarmos essa vida abundante que Ele tem para nós. Nada se compara à provisão dEle, ao cuidado dEle. Queira experimentar isso. O convite está pronto para você. Só depende de você querer viver essa vida. E quando você quer, você faz o que precisa ser feito na hora que precisa ser feito para alcançar aquilo que você quer. Queira andar com o Criador. Ele tem vida abundante para você. Mateus 15. A tradição dos anciãos. Então chegaram ao pé de Jesus uns escribas e fariseus de Jerusalém, dizendo: Por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos? Pois não lavam as mãos quando comem pão. Ele, porém, respondendo, disse-lhes: Por que transgredis vós também o mandamento de Deus pela vossa tradição? Porque Deus ordenou, dizendo: Honra teu pai e a tua mãe. E quem maldisser a seu pai e a sua mãe, que morra de morte. Mas vós dizeis: qualquer que disser ao pai ou à mãe é oferta ao Senhor, o que o poderias aproveitar de mim. Esse não precisa honrar nem a seu pai nem a sua mãe. E assim invalidastes pela vossa tradição o mandamento de Deus. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: Este povo honra-me com os seus lábios, mas o vosso coração está longe de mim. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que não são preceito dos homens. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos dos homens. E chamando a si a multidão, disse-lhes: Ouvi e entendei. O que contamina o homem não é o que entra na boca, mas o que sai da boca. Isso é o que contamina o homem. Então, acercando-se dele, os seus discípulos disseram-lhe: Sabes que os fariseus, ouvindo essas palavras, se escandalizaram? Ele, porém, respondendo, disse: Toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Deixai-os, são condutores cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, ambos cairão na cova. E Pedro, tomando a palavra, disse-lhe: Explica-nos esta parábola. Jesus, porém, disse: Até vós mesmos estáis sem entender? Ainda não compreendeis que tudo o que entra pela boca desce para o ventre e é lançado fora? Mas o que sai da boca procede do coração, e isso contamina o homem. Porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. São essas coisas que contaminam o homem. Mas comer sem lavar as mãos, isso não contamina o homem. A mulher cananeia. E partindo Jesus dali, foi para a parte de Tiro e de Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, clamou, dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não lhes respondeu palavra. E os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe, dizendo: Despede-a, que vem gritando atrás de nós. Ele respondendo disse: Eu não fui enviado senão às ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e adorou-o, dizendo: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondendo, disse: Não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-los aos cachorrinhos. E ela disse: Sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então respondeu Jesus e disse-lhe: Ó mulher, grande é a sua fé. Seja isso feito para contigo, como tu desejas. E desde aquela hora, a sua filha ficou sã. A segunda multiplicação dos pães e peixes. Partindo Jesus dali, chegou ao pé do mar da Galileia e, subindo a um monte, assentou-se lá.
E veio ter com ele muito povo que trazia coxos, cegos, mudos, aleijados e outros muitos. E os puseram aos pés de Jesus, e ele os sarou. De tal sorte que a multidão se maravilhou, vendo os mudos a falar, os aleijados sãos, e os coxos a andar, e os cegos a ver, e glorificava o Deus de Israel. E Jesus, chamando os seus discípulos, disse: Tenho compaixão da multidão, porque já está comigo há 3 dias, e não tenho o que comer, e não quero despedi-la em jejum, para que não desfaleça no caminho. E seus discípulos disseram-lhe: Donde nos viriam num deserto tantos pães para saciar tal multidão? E Jesus disse-lhes: Quantos pães tendes? E eles disseram: 7, e uns poucos peixinhos. Então mandou a multidão que se assentasse no chão. E tomando os 7 pães e os peixes, e dando graças, partiu-os e deu-os aos seus discípulos, e os discípulos à multidão. E todos comeram e se saciaram, e levantaram do que sobejou 7 cestos, cheios de pedaços. Ora, os que tinham comido eram 4.000 homens, além de mulheres e crianças. E tendo despedido a multidão, entrou no barco e dirigiu-se ao território de Magdala. Mateus 15 começa dizendo que os anciãos chegaram até Jesus para questioná-lo. E eles disseram para ele: Por que vocês comem sem lavar as mãos? É uma tradição nossa lavar as mãos para comer. E Jesus ele era uma pessoa muito sábia. Ele tinha a sabedoria de Deus. E Jesus ele não deixava se levar por aqueles que ele sabia que estava querendo testá-lo. Jesus ele sempre respondia os hipócritas e os fariseus com outra pergunta. Precisamos aprender a fazer perguntas. São as perguntas que mudam o cenário, são as perguntas que nos fazem sair do estado em que nós estamos e melhorarmos. Precisamos aprender a fazer perguntas. Faça perguntas para você mesmo, faça perguntas para Deus, faça perguntas para o outro. Deus ele gosta quando nós fazemos perguntas para ele. É através das perguntas que nós conhecemos o outro. E Jesus falou para eles assim: E por que vocês também violam a lei? Porque é costume, a lei fala que deve se honrar pai e mãe, mas vocês não estão honrando pai e mãe. Vocês violaram esse princípio de honrar pai e mãe. Então, olha só, eles estavam cuidando de era um princípio sim, lavar as mãos antes das refeições, é higiênico. Deus que instituiu isso para o povo de Israel, para cuidar o quê? Da higiene do povo. E só que comer sem lavar as mãos, isso não contamina o homem. Se você não pegar algo que esteja sujo, né? Algo hoje falando nos nossos dias que esteja contaminado pelo coronavírus, isso não faz mal para o homem, comer sem lavar as mãos. Jesus falou para ele: o que faz mal para o homem é aquilo que sai de dentro. Porque quando você come sem lavar as mãos, a comida que você come vai para o seu ventre e depois é lançada fora. Mas aquilo que sai de dentro do seu coração é isso que te contamina. Porque a boca fala daquilo que está cheio do coração. Nós somos aquilo que nós pensamos. E nós falamos aquilo que nós pensamos. Se o meu coração está cheio de bondade, de virtude, de compaixão, é disso que eu vou falar. Mas se o meu coração está cheio de rancor, de adultério, de prostituição, de avareza, é disso também que eu vou falar. Cuidemos sim da nossa saúde. Lavemos sim as mãos antes das refeições. Mas não é isso que contamina o homem. O que contamina o homem é o que sai da boca para fora, não o que entra da boca para dentro.
Jesus ele veio quebrar regras e estabelecer princípios. Não podemos quebrar princípios. Princípios não se quebra. A Bíblia é um livro de princípios milenares que tem se posicionado diante dos anos, de centenas e milhares de anos. Todas as pessoas de sucesso que você as ouve, talvez elas não vão falar que estão fazendo aquilo porque acreditam na Bíblia. Mas você que conhece a Bíblia, você consegue trazer as atitudes dela, os princípios dela para dentro da Bíblia. Precisamos voltar à palavra de Deus, conhecer os princípios da palavra de Deus, porque não nos é ensinado princípios, nos é ensinado regras. Regras você pode quebrar, princípios não. E o que temos visto são as pessoas quebrarem princípios e estabelecerem regras. E aí Jesus dizia: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Jesus fala assim: esse povo me adora com seus lábios, da boca para fora. Mas Jesus, ele conhece aquilo que está no íntimo do nosso coração. Você pode enganar o homem, você pode enganar o outro, mas Jesus não. Não podemos enganar Jesus, porque ele está dentro de nós. Ele conhece os nossos pensamentos mais íntimos. Por isso precisamos sermos verdadeiros. E ele fala: em vão me adoram à toa. Não é verdadeiro a sua adoração. Ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Não precisamos obedecer preceitos de homens. Mas como não obedecer preceitos de homens se eu não sei quais são os preceitos dos homens e quais são os preceitos de Deus? Porque para eu saber quais são os preceitos de Deus, eu preciso, em primeiro lugar, conhecer Deus. E, em segundo lugar, conhecer os seus mandamentos. E onde estão os seus mandamentos? Na Bíblia Sagrada, na Torá. Princípios milenares que regem o mundo, que regem a raça humana. Esse livro é o manual da raça humana. O humano que me ouve no YouTube depois, que me ouve aqui no Instagram, você que é humano, você tem um manual, você sabia disso? Está aqui o seu manual, a Bíblia Sagrada. Se a sua vida está toda bagunçada, e se você quiser, porque é só se você quiser, leia o seu manual e arrume a sua vida, conserte as peças que está estragada. Porque aqui tem receita, tem os caminhos para cada área da sua vida. Nós temos 11 áreas na nossa vida e Jesus, ele quer que nós tenhamos vida abundante nessas 11 áreas da nossa vida. E aqui tem todos os princípios que precisamos para sermos bem-sucedidos, para termos abundância nas 11 áreas da nossa vida. Mas eu preciso querer. O querer, o desejo, ele me desperta a ação. Quando eu desejo, eu ajo. Quando eu ajo, eu conquisto. É uma métrica muito simples. O desejo me leva à ação. A ação me leva à conquista. Eu preciso aprender isso. Eu preciso desejar. E depois que eu desejar, eu preciso agir para alcançar aquilo que eu desejo. E Deus, ele tem prazer em nos abençoar. A Bíblia fala assim: agrada-te do Senhor, obedece os princípios do Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. Eu tenho visto desejos do meu coração sendo cumpridos. E desejos estes que às vezes eu nem sabia que eu tinha. Mas eu propus no meu coração agradar o Criador. Eu propus no meu coração obedecer a sua palavra. Eu erro? Sim.
Eu sou humana, igual a você. Mas eu tenho uma diferença. Eu não permaneço no erro. Eu erro, percebo que errei e mudo de atitude. Me arrependo e não permaneço no erro. A diferença dos que conquistam é os que aprendem rápido. Errou, aprendeu, errou, aprendeu. É o segredo da vida. Não tenha medo de errar. Erre. Mas aprenda rápido com seus erros. E mude a direção. Não continue fazendo a mesma coisa. Se deu errado, não faça de novo. Faça diferente. Mas faça. Não deixa de fazer. Chame o Criador para te ajudar. Chame o Criador para te ajudar a consertar o erro. Ele não te ajuda a permanecer no erro, mas ele te ajuda a consertar o erro. O Criador, ele tem prazer em recomeçar. Recomeçar é consertar, é fazer de novo. O Criador, ele gosta de fazer de novo. Ele fala assim: eis que faço nova todas as coisas. O Criador é Deus de aliança, ele não muda os seus princípios, ele não muda porque ele é eterno. Uma das características da eternidade é que não muda. Ele era, ele é e ele será eternamente. Para eu andar com ele, quem precisa mudar sou eu, porque eu sou humana. E se eu não estou andando com ele, é porque eu estou fazendo algo que está errado, que não condiz com o que ele já estabeleceu. Porque quem é eterno pré-estabelece as ordens. A questão é que nós não sabemos o que é princípios. Nos é ensinado regras. E eu acho que regra é princípio. E eu cumpro regras e desobedeço princípios. E não vivo a vida abundante que o Criador tem para mim. E ainda o culpo. Ele não é culpado se você não tem conhecimento. O que nós precisamos entender é que quando uma pessoa, vamos falar juridicamente agora, quando alguém desobedece à lei, mesmo não conhecendo, ele é punido judicialmente. Não é por ele chegar diante do juiz e falar assim: ah, mas eu não sabia que eu não podia fazer isso, que ele vai deixar de ser punido. Ele vai ser punido porque é lei. A mesma coisa, é a Bíblia. Tem os princípios pré-estabelecidos para eu cumprir, para ser abençoada ou para ser amaldiçoada. E você, conhecendo ou não, você recebe as punições. Por isso precisa de alguém para falar. Por isso é tão importante falar. Às vezes eu me pego com pensamentos assim: ah, eu não vou falar mais não, esse negócio de ficar falando, o povo não está afim, ninguém quer ouvir, ninguém quer fazer. Porque somos levados a esses pensamentos. Mas se eu estou aqui hoje falando para você, foi porque eu ouvi de alguém. Foi porque alguém falou para mim. Foi porque alguém me incentivou a estar aqui. E eu quero, é uma forma de eu dizer muito obrigada. Eu quero dizer para você que você também pode ir além. Você também pode viver com o Criador, andar com o Criador, experimentar uma vida abundante nesse mundo. Você só precisa conhecer quais são os princípios e obedecer os princípios. E os princípios estão aqui. E eu estou todos os dias, às 6h17 da manhã, aqui com você, aprendendo esses princípios. Convide outra pessoa que você ama para estar aqui conosco, às 6h17 da manhã. Talvez se essa pessoa não puder estar aqui às 6h17 da manhã, essa live fica gravada. Compartilhe nos seus grupos de WhatsApp. A palavra de Deus, ela transforma. Ela cura, ela liberta. E mesmo Jesus falando com essas palavras que o que contamina o homem não é o que entra, é o que sai, os discípulos não entenderam. E quando eles saíram, né, da presença dos fariseus, Pedro, tomando a palavra, disse-lhes: explica-nos esta parábola. Jesus, porém, disse: até vós mesmos estáis ainda sem entender?
Jesus ele falava em parábolas para aqueles que não o conheciam. Mas para os discípulos, Jesus falava abertamente. E Jesus pensou que os discípulos já sabiam interpretar as palavras que ele dizia, mas eles não sabiam. E outra coisa que eu tenho aprendido é que o óbvio não é óbvio. Porque às vezes, por isso eu procuro ser o mais clara que eu puder. Porque às vezes nós falamos alguma coisa e a gente pensa assim, fulano entendeu, mas talvez a pessoa não entendeu. Por isso precisamos ser claros nas nossas palavras, nas nossas expressões. Por isso a Bíblia fala que é sim, sim e não, não. E quando alguém fala algo que você não entendeu, faça como Pedro. Chega para a pessoa que falou e pergunta para ela, olha, você pode me explicar direito isso que você disse? Porque eu não entendi. A questão é que nós ouvimos alguém dizer algo, não entendemos, interpretamos com o nosso mundo, porque a nossa leitura do mundo é conforme as minhas experiências, conforme aquilo que eu aprendi, no mundo em que eu vivo, e eu saio falando mal da pessoa. E eu saio denegrindo o nome da pessoa, falando, fulano falou isso, isso e isso, e talvez não foi aquilo que a pessoa falou, você interpretou conforme as suas experiências e conforme o seu mundo. Então aprenda com Pedro nesta manhã. Pedro disse assim, ainda não... explica-nos essa parábola. E aí Jesus interrogou eles, né? Até hoje vocês ainda não entendem o que eu digo? Mas Jesus explicou para eles. Ainda não compreendeis que tudo o que entra pela boca desce para o ventre e é lançado fora. Mas o que sai pela boca procede do coração. E isso contamina o homem. Porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. São essas coisas que contaminam o homem. Mas comer sem lavar as mãos, isso não contamina o homem. Precisamos aprender com o Criador. Precisamos aprender princípios que transformam as nossas vidas, que mudam as nossas vidas, as nossas atitudes. Precisamos ser humildes, precisamos ter um coração ensinável. Aprendamos com a mulher cananeia. Como eu aprendo com essa mulher? Olha a história dessa mulher cananeia. E partindo Jesus dali, ele foi para partes de Tiro e de Sidom, e uma mulher cananeia que saía das cercanias clamou, dizendo, Senhor, filho de Davi, ela sabia quem era Jesus. Porque quando eles chamavam Jesus de filho de Davi, é porque eles conheciam a história e eles acreditavam que Jesus era o Messias que viria da descendência de Davi. Jesus, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que a minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas Jesus ouviu e fingiu que não estava ouvindo. Ele não respondeu palavras. Jesus, ele conhece o nosso coração. Jesus, ele estava experimentando aquela mulher. Saiba se comportar quando o Criador está te experimentando. Não desista na primeira vez quando ele ficar calado. Não desista quando ele disser não. Se é algo que arde no seu coração, não desista. Só o adore. Só faça com que ele se incline para você. E essa mulher nos ensina a fazer com que o Criador se incline para nós. Mas ele não respondeu palavras. E os discípulos, chegando ao pé dele, rogou dizendo, Senhor, despede essa mulher, ela está vindo gritando como uma desesperada atrás de nós. Eu acredito que, porque aquela mulher estava com um grande problema, sua filha estava terrivelmente endemoniada. E ela ouviu falar que Jesus estava passando na cidade dela. E ela veio clamando, Jesus, filho de Davi, eu acredito, eu sei que tu és o filho de Deus, tem misericórdia de mim, liberta minha filha. E Jesus em silêncio.
Às vezes Deus fica em silêncio. Mas não para sempre. Não por muito tempo. Vai depender da sua atitude para que Ele te ouça e te responda. E ele respondendo disse, e aí ele voltou para a mulher e disse, na verdade ele respondeu para os discípulos, e ele respondendo disse, eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Jesus ele disse, olha, eu vim para o povo de Israel, ela é cananeia, ela não é israelita, a promessa não é para ela. E aí ela chegou e o adorou dizendo, Senhor, socorre-me. A adoração daquela mulher foi um pedido de ajuda. O que você pensa que é adoração? Adoração é eu reconhecer Jesus em todas as áreas da minha vida. Reconhecer Ele como meu Senhor. Quando eu estou feliz, eu dou graças a Ele e reconheço que Ele é o meu Deus. Quando eu estou triste, eu dou graças a Ele, porque eu sei que Ele é o meu Senhor. Quando eu estou precisando de algo, eu adoro a Ele pedindo, porque Ele é o meu Pai, não tem problema pedir, mas saiba agradecer também. E essa mulher o adorou dizendo, ela não o adorou dizendo, Senhor Deus que estás nos céus, Criador dos céus e da terra e de tudo que nele existe. Ela não o adorou dizendo isso. Ela adorou dizendo, Senhor, socorre-me. Senhor, tem misericórdia de mim. A minha filha está perecendo. Ele, porém, respondendo, disse, não é bom pegar do pão dos filhos e deitá-los aos cachorrinhos. Se nós olharmos para esse discurso, para esse diálogo de Jesus com essa mulher, nós vamos falar que Jesus era uma pessoa ruim. Porque olha o que Jesus falou para ela. Falou, olha, não é bom dar dos filhos para os empregados. Vamos usar essa palavra, porque fica mais leve, porque ele falou para os cachorrinhos. Porque se ele tivesse dito nessa linguagem, não é bom tirar dos filhos para dar para os empregados, ainda estava como humano, né? Ele chamou ela de cachorrinha, indigna das promessas, mas ela não desistiu. Ela sabia quem ela era e ela sabia quem ele era. Ela realmente não era da linhagem de Israel, ela sabia disso. Precisamos saber quem somos. E ela sabia que ele era o prometido. Ela conhecia, ela tinha conhecimento. O conhecimento transforma, o conhecimento liberta. O conhecimento te faz posicionar de forma diferente diante das circunstâncias, ainda que adversas. E ela disse, sim, Senhor, é verdade. Mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Eu estou satisfeita só com as migalhas, porque eu sei que as suas migalhas é riqueza para mim. O pouco seu é muito para mim. E eu sei que com as suas migalhas, a minha filha pode ficar liberta. É só o Senhor pensar que ela pode ficar liberta. Mas o nosso Jesus, ele não é mau. Nós podemos pensar que às vezes ele age com maldade, mas ele não é mau, ele é bom, ele é bondoso, ele é misericordioso, ele se compadece de nós. Então, olha o que Jesus disse, ó mulher, grande é a sua fé. Seja isso feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora, a filha dela ficou sã. Aprendamos com a mulher cananeia. Não desistamos quando parece que Deus está em silêncio. Não aprendamos quando Ele nos exorta. Não desistamos quando Ele nos exorta, porque Ele nos exorta. A Bíblia fala assim que o pai, ele corrige ao filho que ama. Deus, ele nos exorta. Não desistamos quando Ele nos exorta.
mas o adoremos em todo o tempo. Porque se exercitarmos a nossa fé, nós vamos alcançar aquilo que buscamos e aquilo que esperamos nele. Porque ele tem prazer em nos abençoar. Mas ele quer te conhecer. Ele quer que você entenda quem você é. Somos a imagem e a semelhança do Criador. Fomos adotados por ele. Precisamos acreditar. Precisamos exercer a nossa fé e a nossa humildade. Podemos ver aqui nas atitudes desta mulher o clamor, a certeza de que Deus a ouviria. Vemos nela a adoração de pedir ajuda e vemos nela a humildade. Quando clamamos, quando adoramos porque reconhecemos quem é Jesus e quando somos humildes, o milagre vem. O milagre vem. Acredite. Se o milagre ainda não chegou, é porque não estamos fazendo aquilo que precisa fazer. E agora acontece a segunda multiplicação dos pães e dos peixes. Já falamos de uma multiplicação dos pães, agora Jesus ele multiplicou os pães e os peixes 2 vezes. E partindo Jesus dali, chegou ao pé do mar da Galileia e subindo a um monte assentou-se lá. E veio ter com ele muito povo, que trazia coxos, cegos, mudos, aleijados e outros muitos, e o puseram aos pés de Jesus. E ele o sarou. Sempre a multidão estava vindo, trazendo coxos, doentes, endemoniados, trazendo toda a enfermidade, todo o mal que havia no ser humano, trazendo para Jesus curar. E ele curava a todos. Bem-vinda, I Magalhães. E Jesus, ele não mudou. Jesus, ele é o mesmo de ontem, de hoje e será eternamente. Se você tem alguma questão que parece impossível para você, leve até Jesus, que ele cura. Ele tem poder para transformar o possível, o impossível em possível. O impossível ele faz, o possível é você que faz. E a multidão se maravilhava quando viam os mudos falar, os aleijados andar, os cegos ver, e ali o nome de Deus era glorificado. Tudo que Jesus queria era que o nome de Deus fosse glorificado. E Jesus olhando para a multidão, teve grande compaixão da multidão e ele chamou os discípulos e disse: já tinha 3 dias que ele estava ali com a multidão, ensinando e as curando e as libertando, e eles estavam no deserto e ele não queria despedir a multidão sem dar de comer para elas. Porque, como eu disse, Jesus ele se importa conosco, corpo, alma e espírito. O corpo, a alma deles estavam saciadas, o espírito deles estavam saciados, mas o corpo agora estava fraco, porque tinha 3 dias que eles não se alimentavam. E Jesus disse: se eu despeço eles agora sem alimentá-los, eles podem perecer no caminho. E ele falou para os discípulos a mesma coisa que ele falou na primeira multiplicação dos pães: olha, dá de comer para esse povo. E os discípulos, é impressionante, eles já tinham experimentado a primeira multiplicação de pães e eles não aprenderam. Na segunda multiplicação eles agiram da mesma forma. E Jesus ele era pedagógico, Jesus ele era didático. Jesus queria ensinar para os discípulos princípios que era para eles confiar nele. E Jesus sabia que eles não tinham aprendido com a primeira experiência, então vamos ter a segunda experiência. Talvez precisamos ter a terceira, a quarta, até aprendermos. Porque aprender é praticar. Enquanto eu não pratico, eu não aprendi. Então eu vejo nos ensinamentos de Jesus muita pedagogia. Jesus ele usava de pedagogia, de repetição para ensinar os discípulos. Porque Jesus ele conhece o nosso cérebro, ele sabe como funciona.
Foi ele que fez. Ele sabe cada neurônio, cada parte do seu cérebro, o lado emocional, o lado racional. Precisamos interligar essas duas partes, porque se eu ajo só com o lado racional, eu não alcanço, porque eu preciso agir também com o emocional. A fé, ela está do lado emocional. Então eu preciso juntar os dois lados do meu cérebro, emocional com racional, para que as coisas aconteçam. E às vezes nós não alcançamos algo porque nós usamos só um lado do cérebro. Ou eu sou totalmente emocional e ajo só pela emoção, eu não vou alcançar, porque eu não vou dar continuidade, porque eu estou agindo pela emoção. Ou eu ajo só com a racionalidade, só racional. Eu não vou dar conta, porque aí não tem prazer no que eu estou fazendo, não tem alegria no que eu estou fazendo. Eu estou fazendo obrigada, porque é só racional. Então eu preciso unir o racional com o emocional para que as coisas aconteçam. Nós vimos aqui a história dessa mulher cananeia. Ela uniu as duas partes do cérebro dela, a racional e a emocional. Quando ela reconhece quem ela está usando a parte racional do cérebro dela, a inteligência dela. Mas quando ela diz que acredita que Jesus pode curar a filha dela e que ela exerce essa fé, ela está usando o lado emocional do seu cérebro. Então, quando nós juntamos os dois, o milagre acontece. Não é só o emocional e não é só o racional. Precisamos aprender a unir os dois. E Jesus, chamando os discípulos, tendo compaixão da multidão, porque já estava com ele há 3 dias e não tendo que comer, não quero despedi-la em jejum para que não desfaleça no caminho. E os seus discípulos disseram: de onde nos viriam num deserto tantos pães para saciar tal multidão? Eles falaram a mesma coisa que eles falaram lá na primeira multiplicação. E Jesus lhes disse: quantos pães vocês têm? E aqui eles tinham ainda um pouco mais, e a multidão era menor do que a outra. Na outra multidão eles tinham 5 pães e 2 peixes. Nessa multidão eles tinham 7 pães e alguns peixes. Não fala quantos peixes. Quantos pães tens? E disseram 7 e uns poucos peixinhos. Então temos 7 pães e uns poucos peixinhos. Então Jesus mandou que a multidão se assentasse no chão. Jesus ele fez o mesmo protocolo da primeira multiplicação. Porque Jesus ele gosta de ordem, de decência. Então assentem-se todos, acalmem-se todos, porque agora é a hora do alimento. É a hora da provisão. Para recebermos a provisão do Criador, não precisamos nos desesperar. É só nos assentarmos e acalmarmos e ouvirmos Ele. Porque quando nós o ouvimos, a sua provisão vem. É só obedecermos. Então mandou a multidão que se assentasse no chão, e tomando os 7 pães e os peixes, e dando graças, partiu-os e deu aos seus discípulos, e os seus discípulos à multidão. A mesma coisa. Ele partiu o pão, deu graças, deu aos seus discípulos, e os seus discípulos deu à multidão. E assim como os discípulos iam dando para a multidão, o pão não ia acabando do cesto, ia acontecendo a multiplicação. E aquela multidão que era 4.000 homens, além das mulheres e das crianças. Todos comeram e saciaram, e levantaram do que sobejou 7 cestos cheios de pedaços. Jesus, ele nunca fica devendo nada para ninguém. Na matemática de Jesus não tem escassez, só tem abundância. Na matemática de Jesus nunca falta, só sobra. Jesus ele entendia disso. Na mente de Jesus não havia falta, não havia escassez, porque ele sabia quem ele era, ele sabia quem era o pai dele. O pai dele era o Criador, é o Criador de todas as coisas. O céu, a terra, os animais, tudo é dele. Ele sabia nesse poder de multiplicação que o pai dele tinha.
Então ele deu graças ao Pai, agradeceu e deu à multidão. Ele sabia que Deus ia suprir. É fé, isso é fé. É com o pouco que temos que Deus vai fazer o muito. E Deus, ele sempre faz sobrar a quantidade que é dada. Foi dada 7 pães, ele fez com que sobrasse 7 cestos cheios de pães. A multiplicação de Deus é sempre 100 por 1. Se você deu 1 para Deus, ele vai te devolver 100. Acredite nisso. Mas você precisa saber os princípios. Não é simplesmente dar. Dar por dar. Dar porque alguém mandou dar. Não, é dar consciente. É dar usando o emocional e o racional. É dar entendendo por que está dando. A hora que você tem essa intimidade com ele, a hora que você anda com ele, e a hora que você obedece o que ele te pede, a recompensa vem. Acredite, a recompensa vem. E ali, depois que a multidão estava saciada, corpo, alma e espírito, ele despediu a multidão. Jesus, ele quer saciar o nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito. Acredite. Jesus, ele tem o melhor para nós. Ele tem vida abundante para nós. Mas precisamos querer. Precisamos fazer como a mulher cananeia. Precisamos o adorar. Precisamos reconhecer quem ele é e quem nós somos. Faça um excelente dia. Cuidem do corpo de vocês, cuidem da alma de vocês, cuidem do espírito de vocês, porque só assim vamos cumprir o nosso propósito aqui nessa terra. Você que me ouve no YouTube, deixa o seu like, compartilha esse vídeo com outras pessoas, deixa um comentário aqui abaixo. E vamos juntos aprender a viver abundantemente, porque é essa a vida que o Criador tem para nós. Jesus, ele quer fazer de nós vencedores, mais do que vencedores.